Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos conhecer o ambiente de desenvolvimento do Visual Studio. A ferramenta visualstudio.net permite explorar e usar todos os recursos do Net Framework e apresenta grandes benefícios. Entre esses benefícios, nós podemos citar uma redução significativa do custo de desenvolvimento da aplicação, a produtividade que é aumentada e a integração entre o time de desenvolvedores. O Visual Studio também contém diferentes linguagens em um mesmo ambiente de desenvolvimento. Entre essas linguagens, nós podemos citar o Visual Basic, o C++, o C#, etc. O Visual Studio apresenta-se em diferentes plataformas também: PCs, servidores, aplicações web e dispositivos móveis. Você pode instalar a versão gratuita do Visual Studio Express digitando esse endereço que está na sua tela. Então, http www.microsoft.com, Visual Studio PTB, Products, Visual Studio Express, Products. Você também pode digitar no Google Microsoft Visual Studio Express e você vai ter algumas sugestões aí. Aí você deve escolher a sua versão do Visual Studio Express, clicar no botãozinho de download, escolher o seu idioma e clicar em iniciar a instalação. Quando você inicia o Visual Studio a primeira vez, surge a tela de Start Page, também chamada de página inicial. Aí você vai lá no menu File, o arquivo, entra em New, que significa novo, e clica em Project, ou projeto. Aí lá em Templates, modelos, nós vamos escolher o Framework. A gente também escolhe a linguagem. Você pode criar um projeto de database, SQL ou outros projetos. Aqui nós também devemos escolher o tipo de aplicativo a ser elaborado. Aplicativo para Windows, para Web, para o Office, para Cloud, Windows Azure, relatórios, SharePoint, Silverlight, Teste, WCF para aplicação de Web Service, Workflow. Todos eles estão disponíveis nessa telinha aqui de templates que você pode observar. Além desses, existem também alguns plugins que você pode instalar. Aqui nós temos disponíveis as linguagens C#, Visual Basic, Visual C#. Nós vamos escolher a C#, que nós vamos utilizar nas próximas aulas. Depois de escolher a linguagem, a gente escolhe o tipo de projeto a ser elaborado, o Windows Form Application, ou aplicação de formulário Windows, Console Application ou aplicação de painel de controle, etc. Dependendo do framework que você escolher, o Visual Studio vai mostrar os tipos de projetos disponíveis para cada tipo de framework. Certo? Lembre-se de nomear o seu projeto sempre e indicar a localização dele, ou seja, onde os arquivos vão ser gravados e o nome da sua solution ou a sua solução. Confirme os dados e aí nós teremos uma solution aberta para o desenvolvimento da aplicação que a gente está trabalhando. Ok? Ok, então tá aí, nossa aplicação já está criada, pronta para trabalhar todo o seu desenvolvimento. O Visual Studio apresenta uma série de janelas e guias que fazem parte da sua IDE. IDE quer dizer Ambiente de Desenvolvimento Integrado.
Vamos conhecer algumas delas. Se nós observarmos na caixa Solution Explorer, nós vamos ver que aqui são mostrados todos os arquivos que fazem parte do nosso projeto. É semelhante ao Explorer do Windows, que permite criar, excluir e importar arquivos. Caso você não esteja visualizando a caixa Solution Explorer, selecione no menu View Solution Explorer. Ok? A caixa de ferramentas, ou a Toolbox, é responsável por exibir todos os controles ou os componentes disponíveis para o tipo de aplicação escolhida, os quais estão divididos em guias de acordo com o tipo de aplicação. Ok? Dá para visualizar, né? Por exemplo, na aba de componentes da categoria Common Controls, nós temos uma lista dos componentes mais utilizados. Ok? Nessa caixa, nós podemos gerenciar os nossos componentes, inclusive inserindo outros componentes que não estejam disponíveis nessa caixa. Por exemplo, nós podemos acrescentar uma categoria chamada Meus Componentes, e para isso eu clico com o botão direito do mouse e escolho ADD Tab. Atribuo um nome para minha nova categoria, que eu vou chamar de Meus Componentes. Vou escrevendo Meus Componentes. Muito bem. Ok. E uma nova categoria foi criada. Agora eu já posso inserir novos itens, clicando em Choose Itens. Uma nova tela se abre e eu posso adicionar os meus componentes. O componente Form, que é o formulário, recebe então os componentes da Toolbox e a programação correspondente. Os componentes são arrastados sobre o form para compor a interface do usuário e terão as suas propriedades modificadas de acordo com o projeto. Para ativar a janela de código e realizar a programação, é preciso dar um duplo clique sobre o componente ou o formulário. E para alterar as propriedades dos componentes, usamos a janela Properties, Propriedades. Essas propriedades podem aparecer organizadas por categoria ou em ordem alfabética. Caso você não esteja visualizando essa janela, clique novamente no menu View, Properties Windows. A janela de propriedades traz, de acordo com cada componente Toolbox, uma série de recursos para configuração. Por exemplo, um componente Label, ou um rótulo, utilizado para incluir expressões no projeto, possuindo diversas propriedades, tais como nome, ou name, teste, ou texto, visible, visível, fonte, fonte mesmo, for color, cor, e essas propriedades poderão ser manipuladas diretamente na janela. Estamos vendo as propriedades. Nós podemos manipular as propriedades de um componente por meio de programação, utilizando a notação de ponto. Por exemplo, para ocultar o label quando clicar no botão, posso escrever o seguinte código clicando 2 vezes no componente button 1. Então, eu vou escrever lá, label1.visible, visible, recebe, ou seja, igual a false. E aí eu termino a sentença colocando um ponto e vírgula. Essa janela que utilizaremos para implementar os códigos de programação é chamada Code and Text Editor, o editor de texto e de código. Para acessá-la, basta clicar 2 vezes sobre ela ou em qualquer componente. Ok? O Visual Studio apresenta muitas janelas e para facilitar o seu gerenciamento, existem 4 recursos.
Vamos ver o que acontece quando eu clico, por exemplo, no recurso Dockable. Ele coloca a janela aberta junto à janela principal do programa. Fica dessa forma. O recurso de janela Hide fecha aquela janela. E para abrir novamente, eu preciso usar o menu View. Você lembra dele, né? O Float deixa a janela flutuante, podendo ser deslocada para qualquer parte do desktop. Existe um recurso muito importante no Visual Studio chamado IntelliSense. Esse recurso permite que, ao digitar alguma instrução, apareça uma série de complementos relacionados a essa instrução. Por exemplo, eu quero que, ao clicar no botão, seja apresentada uma mensagem no label. Assim, clicando 2 vezes no botão, podemos fazer a seguinte programação. Label1.text recebe "Bem-vindo ao Visual Studio", isso entre aspas duplas, tá? Quando a gente escreve label1 e coloca o ponto, são disponibilizados vários métodos e propriedades para ajudar a compor a instrução, e isso facilita o trabalho do programador. Para executar a aplicação, nós devemos executar ou pressionar a tecla F5 ou, na barra de menu, clicar no item Debug. Pronto. Clicando no botão, então, a gente pode ver a mensagem que acabamos de programar. O Visual Studio nos ajuda a identificar ou interpretar alguns erros que podem ocorrer durante o processo de criação ou execução do código. Por exemplo, se o programador se esquecer de fechar aspas nessa expressão, vai ocorrer um erro de sintaxe, que geralmente é identificado com uma linha em vermelho sublinhado. Logo após a identificação do erro, a indicação da linha sublinhada em vermelho desaparece. E o programa pode ser executado normalmente. Bem, pessoal, assim nós finalizamos mais essa videoaula e esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!